Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um vídeo aqui do nosso canal da Escola Sabatista 3.0 Online. Hoje, por coincidência, é dia 3 do 3 de 2020, não é 3 de 2020. Hoje é terça-feira, você já acordou mais disposto porque ontem era segunda-feira, você deve ter acordado um pouquinho mais triste. Mas hoje já é terça-feira, você acordou ou está dormindo muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o valor da intercessão. E o capítulo que nós estamos estudando durante essa semana, lição número 10, é o capítulo 9. E hoje, especificamente, vai ser do verso 5 até o verso 15. A lição fala até o verso 13, mas eu recomendo ler até o 15, pelo menos. Beleza? Está falando aí sobre Daniel. Daniel, nesse momento aqui do verso 5, do capítulo 9, ele fala especificamente a respeito da intercessão. Que ele vê ali que o povo tem errado e ele decide então conversar com Deus a respeito disso. E ele vai e fala com Deus sobre que o povo tem pecado. E ele se inclui nesse meio. Ele se torna ali um dos pecadores, embora não fosse tanto quanto os outros, pelo menos pela nossa justiça, quando a gente observa, a gente vê assim, pô, Daniel era um cara diferente, um cara diferenciado, um cara que todo mundo admirava, mas mesmo assim ele se incluía no meio, porque ele sabia que ele era pecador. E se você for olhar o verso 5 e o verso 15, ele se inclui. Ele diz assim, nós temos pecado, nós temos errado, nós temos falhado contra ti. E ele discorre isso ali do verso 5 até o verso 15 praticamente, até o verso 20 na verdade. Ele fala a respeito de como o povo tem errado, a respeito do que tem deixado de guardar, de não observar o que os profetas falam. E tudo isso ele fala ali. Outros exemplos de intercessor que a lição fala é, por exemplo, Moisés. Moisés, quando Deus diz assim, ó, eu vou destruir o povo e de ti, Moisés, eu vou fazer que o novo Israel. Aí Moisés vai lá e intercede pelo povo e tudo mais. E Deus ouve ali a oração que Moisés fez perante Deus em prol do povo. Outro exemplo que nós temos, Elias. Elias ali, quando não tem chovido já durante mais de 3 anos, então ele vai lá no Monte Carmelo, tá naquela batalha, e lá ele faz com que aquela singela oração, né, mostra que tu és Deus para esse povo, e então desce fogo do céu e tal, consome tudo ali, e depois ele faz aquela ida e volta ali para verificar se tem a aparência de alguma nuvem, e começa a chover e tudo mais, né? Elias ali intercedendo pelo povo. Outro exemplo que a lição dá é sobre Abraão. Aliás, a lição não dá sobre Abraão, mas esse exemplo a gente tem lá em Gênesis. Abraão ali, quando ele conversa com Deus a respeito de Sodoma e Gomorra. Deus disse, vou destruir, vou mandar fogo e tal. E aí Abraão vai lá e conversa com Deus. Por acaso destruirás a cidade se tiver 50 justos, 40, 35, 30, 20 e tal. Então ali você vê que tem um humano que está intercedendo por outros humanos. E Daniel ele fala a respeito disso. Que um humano ali, embora na nossa visão não fosse tão pecador quanto os outros, mas na verdade era, porque todo pecado é igual praticamente, e ele se inclui no bolo e diz assim, temos pecado. Se você for olhar o verso 5 e o verso 15, vai ver, nós temos pecado, e no verso 15, nós temos pecado. Ou seja, ele se inclui naquele meio. E a lição, ela faz uma pergunta do seguinte, ela diz aqui assim, abre aspas, temos pecado, incluindo-se assim como se ele tivesse pecado, que em última análise trouxeram tamanha calamidade para a nação. Aí a lição pergunta, por que o fato de Daniel ter se incluído nesse temos pecado, o que isso faz de diferente? No finalzinho da lição ele faz um comparativo entre Daniel e Jesus. Daniel ele era um pecador e estava intercedendo por outros pecadores. E Deus, ele não era um pecador, apesar de ter se tornado humano. E ele intercede pelo povo. Qual é o trabalho de Deus no santuário celestial? É interceder pelo povo. A própria Bíblia diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Toda vez que alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele dá um comparativo entre Daniel, que era um ser humano, mas intercedeu por outros seres humanos, e Deus, Jesus, né, que se tornou humano, se fez pecado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para interceder por nós lá no céu, e que é o que ele está fazendo hoje, intercedendo por cada um de nós. Tem uma música que eu gosto muito, Nadson Portugal, depois você pesquisa aí, lá no Google, e digita lá, Nadson Portugal, tem alguém orando por mim. Ou seja, é sobre a intercessão de alguém que ora por outra pessoa, beleza? Pesquisa lá essa música.
Tem outro verso também que diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ou seja, Daniel, Moisés, Abraão, Elias eram de certa forma justos perante Deus e por isso tinham uma certa moral. Nós também podemos ter essa moral perante Deus. Eu queria te indicar aqui uma dica de leitura, não sei se dá para ver direito aí, esse livro Ouse Pedir Mais, tá? Melody Madison. E basicamente ali, especialmente, né, você a respeito disso, vê no capítulo 7 e no capítulo 8. São coisas interessantes para você ver, tá bom? Mas aqui um merchanzinho, ele tá por volta de R$45. R$45 você gasta ali no McDonald's num pulo. Pessoal, o vídeo tá ficando grande, mas eu agradeço aí a participação de vocês. Comenta aí qualquer coisa, curte, dá uma compartilhada com seus amigos, seus colegas e vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Foi um prazer, um abraço, beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.